Shalom, shalom, bom dia, classe, bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula, segunda, né? Olha que maravilha. Shalom, pastora Vânia, shalom, pastora Claudineia, profeta Irlândia, Sara Meireles, querida, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos todos, tá? Que o Eterno te abençoe, te guarde, te cubra nessa aula, em nome de Yeshua HaMashiach. Amados, me avisem aí se tiver gente pedindo para adicionar, porque eu fico intertida na aula e não presto atenção no aplicativo, tá? Então, a ajuda de vocês é tão bem-vinda. Vamos para mais uma aula. Estamos trabalhando nesses dias o trono de Apolo e as suas características, as suas atuações, né? A atuação de Apolo na linha do tempo, conhecimentos que nós temos adquirido e estudado, né? Adquirido, estudado sobre o comportamento e atuação, né? De Apolo. Temos tido aí uns links de Deus, né? Estamos sendo ativados aí para desconfigurar as atuações desses tronos. Quando nós estudamos, nós sabemos exatamente contra o que estamos guerreando, contra o que estamos lutando. Nós paramos, né? Passamos um pouquinho na primeira aula sobre quem é Apolo, os nomes que ele é conhecido, né? Tanto na Grécia, na Roma e também em Israel. Na segunda aula, nós falamos um pouquinho mais sobre Apolo e falamos também sobre a tribo de Simeão e a guerra que ela enfrenta contra o próprio Apolo, né? Hoje nós falaremos de uma guerra, de um nível de atuação de Apolo, voltado também para Simeão, mas voltado para um todo, né? Lembrando que as 12 tribos, amados, formam o povo de Israel, representam o governo, né? Os 12 príncipes representam o governo em Israel, mas as tribos representam a própria Israel, né? As tribos representam o povo, né? Então, deixa eu trazer aqui a tela. Nós vamos falar um pouquinho sobre dias sérios, né? Que nós tivemos como 17 de Tammuz e dia que nós estamos chegando aí em 9 de Av, né? Acho que dia 5 ou 6 de agosto, eu não me lembro, não me recordo bem. É 9 de Av. E entrando no mês de Av, né? Nós queremos saber, AP, o que isso influencia em nós? O que essa data 9 de Av e os acontecimentos dela influenciam em nós? Né? O que influencia na humanidade? Então, nós vamos entendendo um pouquinho que, nesse período, os espiões, eles foram até a Terra Prometida, foram liberados os 12, foram liberados até a Terra Prometida para espiar a Terra, analisar essa Terra, e observem que essa Terra, o próprio Deus os prometeu. O próprio Deus os prometeu essa Terra. Então, é uma promessa de Deus para Israel. Então, imagine que Deus te promete algo e ele diz, olha, eu vou te dar... uma bênção, né? Vou te dar uma terra que mana leite e mel. Observem. E aqueles que receberiam a promessa são liberados para olharem para a promessa. Olha, vocês vão, e é nesse tempo, queridos, vocês vão e vão analisar a promessa. Vocês vão trazer notícia dessa promessa. É isso? Então, quando eles vão, queridos, saem, né, para essa conquista aí, saem para essa análise, na verdade, do território, eles voltam com
um relatório negativo. Então, anote aí, relatório negativo. Eles voltam com um cheiro de medo. Eles voltam dizendo, olha, essa terra, ela possui gigantes. Essa terra é quase que assim, Deus errou, tá? Terra de Israel aí. Ele errou, possui gigantes, é muito difícil de chegar nesses locais, é muito difícil de acessar. Esse local tem inimigos aí, né? Então, falaram mal da terra. Falaram mal da promessa. Falaram mal daquilo que Deus havia prometido para o seu povo. Então, aqui nós vemos que nesse período, é um período onde o falar mal, o relatório negativo, a visão do medo, é um período onde o tempo é propício para isso, entende aqui? O tempo é propício para isso. Apóstolo, então quer dizer que esse tempo ele só se abre para quem nasceu? Foi só a tribo de Simeão que trouxe relatório, um representante da tribo de Simeão, que trouxe relatório negativo? Não. Foram 10, né? Então, aqui é importante entender que entrar no domínio, na frequência de Apolo, entrar nessa frequência de Apolo, não foi uma característica apenas da tribo de Simeão. Deixa eu já desativar aqui o telefone, o microfone. Tá. Mônica. Ai, consegui. Shalom. Então, a frequência de falatório, ela passa, né? Então, saíram 10 para analisar a promessa, saíram 12 para analisar a promessa, e 10 trouxeram resultado negativo. Então, provavelmente, né, começou com o som de alguém. Olhe o poder do som. Relatório negativo e som. A liberação de um som. Olha o quanto que isso é grave, 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 grave. Então, quando esse relatório negativo vem, a consequência para todos, todos. Para as 12 tribos houve consequência, não só para os 10 que trouxeram relatórios negativos. Nós sabemos aí que houve consequências, né, sobre o local de adoração. Então, é muito sério, amados, o que sai da nossa boca como filhos e filhas de Deus. É muito grave, né? Apóstolo, por que você vai falar de Lashon Hara nesse tempo? Porque nesse tempo nós temos marca, nós temos uma abertura na linha do tempo para corrigir a nossa audição e a nossa boca. Entendeu aqui? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho hoje. Vou buscar o meu material só um pouquinho, porque eu salvo, gente, eu guardo, e eu guardo tão bem guardado, que aqui está o problema. Eu guardo bem guardado demais, depois eu não acho. Achei. Cadê você, arquivo? Já quer ver o link, né? Abriu. Achamos. O pecado da Lashon Hara, né? Obras mortas. Lashon significa língua.
Essa fala aqui é nova para muitos, né? Muitos nunca ouviram falar na palavra Lashon Hara. Lashon significa língua em hebraico, tá? E Hara significa o mal. Então, em uma tradução livre, pode significar língua má. Língua má. Meu Deus, essa característica de ter língua má é terrível, é cruel. Imagina, a palavra de Deus diz que assim como você se vê, assim você é. Meu Deus, é muito sério isso, né? Pecado de maledicência. Você mata a pessoa em vida no coração de outras pessoas. Você assassina pessoas dentro do coração de outras pessoas. A Escritura nos fala sobre uma postura que traz graves consequências à vida daqueles que praticaram e também dos ouvintes. Esta atitude é conhecida entre nós como maledicência ou mesmo como fofoca. Essa atitude é tão mortal que quem a pratica mata mais que um homicida. Olha a seriedade disso. As escrituras também falam sobre o tamanho da gravidade do pecado de homicídio. De uma forma muito clara. Os homicidas não têm lugar no reino de Deus. Assim como os demais culpados de outros tipos de pecado. Apocalipse 21, 8. Vamos abrir Apocalipse 21, 8? Vou abrir nessa tradução. Diz assim. Vou começar do 6 a 8 aqui. Então ele disse, está feito, eu sou o A e o Z, sou o princípio e o fim. Da fonte de água da vida darei aos sedentos. Os vencedores vão herdar tudo isso. Eu serei Deus para eles. Eles serão filhos e filhas para mim. Mas para os demais, os indiferentes, descrentes, degenerados, assassinos, comerciantes de sexo, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos ao lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Deixa eu pegar uma outra tradução aqui, nós vamos só no 8. Quando, porém, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Então, existem níveis de morte aqui através da palavra, tá? Existem níveis de morte. Como assim, AP? Quando nós liberamos som, quando nós liberamos um som de morte, né? Porque a maledicência é um som de morte. A defamação é um som de morte. Nós estamos matando essa pessoa. Quem está ouvindo essa maledicência está tendo maus olhos a partir de agora de alguém, né? Então, você não conhece alguém e alguém passou um relatório dessa pessoa para você. Deixa eu ver aqui, que tem alguém dizendo que tá baixo o som, gente. Será que ela conseguiu entrar? Deixa eu ver aqui. Não. Então, imagine você com esse relatório aqui, né, de uma pessoa, você acabou de receber esse relatório, você não conhece a pessoa, mas as informações que passaram dessa pessoa leva você a vê-la com maus olhos, né? Então, vamos lá.
Vamos para os níveis de morte. Através da nossa boca, nós criamos níveis de morte. Assim como nós criamos vida, nós também criamos morte, né? Não sei se você se lembra quando você começou a ler e ouvir alguns versículos que falavam, olha, a língua é um órgão tão pequeno, mas tem poder de incendiar toda uma floresta. Esse sentido figurado não te deu curiosidade? Gente, como que uma língua incendeia uma floresta? Né? Lembra lá no início, lá no começo? Pois é, a língua incendeia sim. A língua traz mortes em níveis. Hoje nós vamos falar de 4 níveis, tá? Nível número 1 de morte. Mata ele mesmo que pratica a fofoca. Mata o defamador, o caluniador. Nível de morte número 1. Lembra que nós falamos sobre um espelho? Tudo aquilo que você fala volta para você? Tudo aquilo que você faz volta para você? E você fica esperando isso imediato, né? Fulano, né, falou de mim, ele vai pagar. Você já viu isso? Depois que a gente foi ensinado, né, que tudo tem consequência, tudo é frutos, mas não é no teu tempo, nem na tua hora. A colheita não é você quem dá. Depende muito da semente que foi plantada, tá? Mas é certo que o nível número 1 de morte é mata ele mesmo. E um belo dia, a pessoa vai estar plena, né, feliz da vida, no auge da sua plenitude, e a morte vai a visitar, com frutos da sua semente. Morte número 2, mata a pessoa que escuta a maledicência. Mata quem fala, mata quem escuta. Quem ouve entra num nível de morte. Morte número 3. Nível de morte número 3. Mata a pessoa acerca da qual está sendo falada. Então, aqui nós já encontramos quem fala, quem ouve e quem foi falada, né? Morte número 4. Nível de morte número 4, que ao meu ver aqui é o maior, né? E hoje nós observamos que os tronos estão atuando. A Lashon Hará alcança também alguém que fale de alguém, mesmo que seja verdade. Mas se fala na ausência da pessoa, também é pecado. Isso mesmo, irmão. Para mim, essa, nesse tempo, é a mais grave de todas. Não que as outras não sejam, porque é 3 níveis de morte violentíssimo, né? Mas o 4º nível é um nível muito violento, porque a nossa sociedade hoje, né, está toda linkada com a comunicação. Seja ela via WhatsApp, Instagram, Telegram, né, YouTube, Facebook, independente, né, do meio de comunicação, seja ele TV, rede aberta, rede privada, independente. O nível de morte a partir de uma informação mentirosa ou até mesmo verdadeira, mas para causar a morte, é a pior, porque ela mata infinitamente. Ela tem o poder de matar. Por veículo de comunicação, pode matar infinitamente. Porque a mensagem não para. Não para. Eu não sei se vocês se recordam de uma historinha que rolou bastante no Facebook há uns anos atrás, que alguém foi vítima, né, de Lashon Hará. Alguém foi vítima. Ele foi acusado de algo muito terrível aqui. Eu não me recordo bem certo, mas estava vinculado à área sexual desse senhor. E isso foi difamado e foi levado a um nível muito hard aí, né, de mentira acerca dele. E, com o passar do tempo, essa pessoa se arrependeu e veio
né, pedir desculpas. Né? Olha, eu fiz um mal contra você, eu entendi, né, que eu estou num nível de morte e que tem consequências aquilo que se faz, eu não deveria ter feito, né, e tal. E esse senhor perdoou e falou, não, eu te perdoo, você está liberado, né? Até porque perdoar é um mandamento, né? Nós não podemos reter perdão de ninguém. Muito pelo contrário, nós temos que nos desligar das pessoas, assim como a gente tem ensinado, né? Se desligue, não fique vinculado com o defamador. Perdoe, libere e se desligue, né? Mas no momento do pedido de perdão, tá tudo certo entre nós, né? Pode ir em paz, cuide da sua língua daqui para frente, né? Que eu cuido da minha vida, algo parecido. Mas ele poderia ter falado isso, mas ele falou: olha, eu quero que você pegue um travesseiro de pena, né? E suba nesse prédio aí de tantos andares, abra esse travesseiro e jogue as penas, né? A pessoa foi e fez aquilo que ele pediu. Ele falou: agora eu gostaria que você juntasse cada pena dessa que você jogou. Ah, mas é impossível fazer isso. É impossível, não tem como eu fazer isso. Então, querida, essa é a consequência da Lashon Hara. É impossível você tirar as penas que você espalhou. E essas consequências, queridos, elas vão vir, porque cada pena dessa lançada, o vento traz ela mais cedo ou mais tarde para você, né? Ela volta, cada uma dessas. Então, a impressão que dá é que você está fazendo mal para outra pessoa. Você está gerando algo para que outra pessoa caia nisso, né? Mas, na verdade, são três que caem. Né? São três pessoas, a que fala, a que ouve e a que está sendo falada. Então, nesses 4 níveis de morte aí, nós precisamos ficar bem atentos para que não venhamos ser pegos, né? Por ela. Então, vamos lá. A Lashon Hara tem sido uma arma muito usada por muitas pessoas para derrubar aqueles que, de alguma forma, não lhes são queridos. A maledicência tem sido usada para denegrir e destruir vidas e até mesmo bons trabalhos que estão sendo realizados em todo o mundo. O pior nessa questão é que quando alguém vincula uma maledicência, essa pessoa não dá a fonte que originou tal conversa. E os ouvintes, em sua grande maioria, despreparados também não questionam a origem da informação e saem por aí repetindo o dito como se fosse uma verdade incontestável. Apesar de não terem nenhuma prova sequer sobre aquilo que está sendo dito. Esta atitude transforma estas pessoas maledicentes em assassinos e traz sobre elas graves consequências. Vejamos uma delas. Se alguém diz, eu amo a Elohim, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Elohim, a qual não viu? E dele temos este mandamento, ao saber que quem ama a Elohim, ame também a seu irmão. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia... Não, perdão aqui, me perdi que eu fui adicionar irmão. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus que não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João 4, do 20 a 21. Estes 2 versos nos falam sobre amar e odiar. E também afirma que quem odeia seu irmão é mentiroso. Acabamos de ler ali em Apocalipse, né? A minha pergunta é... Deixa eu ver o microfone aqui, irmão. Que tá desligadinho. A minha pergunta é...
algum mentiroso herdará o reino de Deus? A resposta é não. Então, para não cairmos nesse laço do adversário, devemos tomar algum cuidado que nos permitirão ter uma postura diferenciada e nos fará evitar este pecado que tem causado tantos males entre nós. Então, vamos lá. A fonte, queridos, de uma conversa nunca pode ser negada, né? Ah, mas quem está falando isso? Quem é que está falando isso? Mas quem começou com essa conversa? Então, a partir do momento que nós começamos a tratar algum assunto, a fonte precisa ser falada para não nos caracterizar lachon hara, tá? Quando você falar, eu não posso falar, você já está sabendo que você está em problemas. Então, não se meta em conversa e não traga informações se você não quiser ser visto na informação. Não tem problema nenhum. Nós acabamos de sair da Paraxá de Pinhas ali, né? Semana passada, o Shabat anterior para trás, né? Ciclo anterior. Então, na Paraxá de Pinhas, ele não se escondeu em nada. Olha, quem eliminou que essa imoralidade dentro do arraial fui eu mesmo, tá? Fui eu mesmo que lancei a lança aqui, e eu não tenho problema nenhum com isso. Entende aqui? Não foi, ele não lançou a lança e se escondeu. Estou escondido aqui. Essa imoralidade aqui, eu acabei com ela, mas eu vou me esconder por conta das consequências. De maneira alguma. Né? Então, você precisa saber o que você está falando, para quem está falando. Tem coisas que precisam ser faladas sim, mas nunca se esqueça que aquilo que for falado, se não for assumido e não estiver na frente de quem falou, é considerado lachon hara. Então, vamos lá. O livro de Provérbios tem alguns conselhos muito interessantes sobre isso. Olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Quem sabe sobre isso aqui? 6 coisas o Senhor, né, reprova, mas a 7ª ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Provérbios 12, 18. A morte e a vida está no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Provérbios 21, 23. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado. E a boca lisonjeira obra a ruína. Provérbios 26, 28. Leis da lachon hara. Falar e ouvir. A P tem leis isso daqui? Como que funciona isso? É importante nós prestarmos bastante atenção, queridos, que aquilo que sai da nossa boca cria, né? Cria. E nós já falamos a aulas anteriores, né? Que uma boca com unção cria poderosamente. E nós, como ministros, né, do Senhor, como filhos do Eterno, como dispenseiros aí, né, a nossa boca, ela precisa ser usada para criar, né, criar empregos, criar ambientes, criar e atrair a presença do Eterno, né. A nossa boca, ela precisa ser usada dando frutos daquele que nós seguimos, daquele que nós somos discípulos. O problema é que quando nós nos vemos
enredados em uma conversa que não pode ser falada e explícita ao público, nós estamos em meio a uma criação maligna. Nós estamos em meio a uma criação maligna. Há uma diferença muito grande em você acabar com uma imoralidade e você falar mal. Há uma diferença. Então, aprendemos muitas lições de como devemos nos comportar com 2 episódios que ocorreram em toda a história durante a nossa jornada no deserto. Quando Miriam falou negativamente sobre seu irmão, olha bem, seu irmão Moshe. Ela foi admoestada por Deus e afligida pela doença de pele de Sarat, como castigo. Devido às preces de Moisés, de Moshe, ela foi curada pouco tempo depois, mas ainda precisou ficar fora do acampamento por 7 dias. Arão tinha escutado suas palavras negativas sem protestar. Também foi punido, mas não tão severamente. Então, observe. Houve punição para quem ouviu. Houve punição para quem falou. Infelizmente, os espiões que foram enviados logo depois para Israel não aprenderam uma lição com essa história. E eles também falaram negativamente sobre a terra de Israel. O resultado do pecado de Nove de Av, veja bem, pecado de Nove de Av. Que tempo ocorreu esse pecado, apóstola? No mês de Av. Que tempo Apolo atua? No mês de Av. Que tempo nós estamos entrando dentro de 4 dias no mês de Av? O resultado do pecado de Nove de Av foi que os israelitas daquela geração morreram todos no deserto. Todos. Você tem ideia da consequência? De fato, vemos que a Lashon Hará, a conversa caluniosa, é um pecado que tem causado inúmeras tragédias para o povo judeu e, na verdade, ao mundo, desde os primórdios da história. Sabemos que nosso país, né? Agora eu quero falar, olhando no olhinho de vocês, o nosso país, o Brasil, está aí sob ataque, queridos, né? Nós estamos aí sendo atacados por uma epidemia chamada varíola do macaco. E essa epidemia, né, ela tem alguns sintomas. Fui pesquisar sobre os sintomas da epidemia, ela possui alguns sintomas. Mas a parte mais visível está na pele, com bolhas de água, né? O que nós lembramos disso? Lepra. E nós não associamos as tragédias que acontecem num todo na nação com a nossa boca. Nós não associamos. A nossa boca é como se ela não tivesse poder, como se ela não criasse esse tipo de armas aí contra a humanidade, contra os próprios filhos de Deus. Só que, amados, nós nos esquecemos que a unção de Deus está conosco. Nós nos esquecemos que o poder criativo de Deus está conosco, principalmente com o povo de Deus. Nós nos esquecemos que para se criar algo a um nível hard aí, precisa de uma unção hard, que as trevas não possuem. E quem possui essa unção sou eu e você. Somos nós que somos possuidores dessa unção. E lembra que nós temos falado que a unção derramada, ela se torna invertida e ela é usada de forma invertida? Quem se lembra disso? Sabemos que nosso povo está sob ataque. Já está aí, né, em São Paulo, e eu não sei se você se recorda, mas quando nós tivemos notícia de que a última epidemia estava em São Paulo, demorou quanto tempo para chegar nas nossas cidades? Pouco tempo, né?
E chegou. Então, olha bem, aonde que teve primeira aparição da varíola. No Brasil, a doença foi descrita pela primeira vez em 1563 na Bahia. A varíola é provocada por um vírus transmitido principalmente por gotículas eliminadas pelo doente. Saliva, boca. A boca está contaminada. A boca transmite contaminação. A boca transmite morte. É também pela boca que lançamos a lepra, a maledicência, a lashon hará, gotas de veneno que trazem a contaminação. Amados, a língua bifurcada, a língua causadora da lashon, eu fui pesquisar a fundo sobre essa língua, né? Eu vou trazer um estudo bem amplo sobre a língua. E quando eu iniciei a pesquisa, eu fui buscar quais são os animais, né, que possuem a bifurcação. E eu encontrei a bifurcação nas serpentes e nos répteis. Que está ligado com quem? O réptil está ligado com quem? Com Leviatã. Com o orgulho. Então, você observa aqui a seriedade da maledicência. Ela está dizendo, olha, a sua natureza ainda é de réptil. Você ainda tem essa parte animalesca dentro do seu DNA. E você só está dando fruto daquilo que você tem. Você só está lançando aquilo que está dentro do seu DNA. Você só está transmitindo aquilo que você ainda é. Entende aqui? Então, vamos lá. Todas as vezes que você estiver envolvido em algo que você não pode dizer a fonte, se caracteriza lashon hará. Você não é associado com Pinhas de maneira alguma, tá? Que está ali acabando com uma imoralidade num lugar. Mas você está trazendo defamação. E olha, ninguém fala que fui eu, tá? Eu vi isso, mas ninguém fala que fui eu, tá? Vamos lá. A princípio, Moshe se perguntou por que os judeus mereceram sua difícil escravidão no Egito. Quando ele soube que havia maldizente entre eles, disse então que entendia por que eles mereceram esse destino. Quantas vezes Moisés se colocou na frente do povo? Quantas vezes? Deus falava assim, Moisés, o teu povo, sai da frente dessa gente, o teu povo, né? Quantas vezes Deus se apresentou para Moisés assim? A maledicência de Doeg, o pastor-chefe do rei Saul, chefe do Serredrim, causou um massacre de praticamente uma cidade inteira de Kohanim. Lembra que nós tratamos isso? De fato, os exércitos do rei Saul perderam as batalhas contra os filisteus, como resultado da calúnia que o povo falou contra o então futuro rei Davi. Irmão, Davi não era rei. Davi não era rei, mas o exército do rei perdeu uma batalha contra os filisteus. Por quê? Maledicência contra um propósito de Deus. Gente, pecado de 9 de ave é a maledicência contra uma terra. Olha bem quando você fala mal de Israel. Hoje ainda nós vemos pessoas
que se levantam para falar mal de Israel. Você tem noção do que isso traz para a tua vida? Você tem noção do que isso traz para você? Por outro lado, os exércitos do famoso rei Ahab foram bem-sucedidos em suas batalhas, apesar do fato de serem idólatras, porque eles não tinham o pecado de Lachon Hará. Aí você fala, gente, o ímpio prospera, gente, o ímpio cresce, o ímpio constrói, gente, meu Deus, a minha fé está sendo abalada porque eu estou vendo. É mesmo? Nós vemos aqui um idólatra, um exército de idólatras serem bem-sucedidos porque não tinham o pecado da Lachon Hará. Segundo o Talmud, a calúnia feita por judeus contra judeus, que na verdade levou à destruição do segundo templo. As leis da Lachon Hará são muito longas para incluir nesta aula, nesse artigo. Mesmo assim, publicamos abaixo um breve resumo de alguma das leis, na maior parte extraída de... Gente, eu não sei falar essa palavra, mas me parece que é Chafetz Chaim. Na verdade, Rabi Israel Meir HaKohen, mais conhecido como Chafetz Chaim, ou Chaim, ganhou este nome inspirado no versículo dos Salmos. Aquele de vocês que deseja vida, guarde a sua língua do mal. E nós podemos observar aí, né, aquele provérbio que fala, né, para que nós venhamos guardar o coração, porque dele procede as fontes de vida. Então, tudo que é gerado aqui, primeiro, tudo que sai aqui, primeiro foi gerado aqui. Você não fala nada do que você não pensou, do que não está dentro de você, né? Às vezes falamos sem pensar? Falamos. Às vezes falamos sem ter, no impulso? Sim. Mas não caracteriza, querido, um comportamento sábio, né? Vamos para as leis aqui? Que nós nem ouvimos falar sobre Lachon Hará, se não for, né, dentro dos estudos hebraicos, né? Lachon Hará literalmente significa conversa má. Isso significa que é proibido falar negativamente sobre outra pessoa, mesmo se for verdadeiro. Número 2, também é proibido repetir qualquer coisa sobre outra pessoa, mesmo que não seja negativo. Isso é chamado restiluto. É proibido também escutar Lachon Hará. A pessoa deve repreender quem falou, ou, se não for possível, deve afastar-se daquela situação. Mesmo se alguém já tenha ouvido o Lachon Hará, é proibido acreditar. Pelo contrário, a pessoa deve sempre julgar o próximo de maneira favorável. Apesar disso, pode-se suspeitar que o Lachon Hará é verdadeiro e tomar as precauções necessárias para proteger-se, né? Número 6, é proibido até fazer um movimento que seja pejorativo na direção de alguém. Sabe aquelas carinhas que você vê as pessoas fazendo de deboche? Outras fazem sinais com os dedos, né? Você já viu isso? Pois é. Número 7. Não se pode sequer relatar um evento negativo sem usar nomes, se os ouvintes puderem descobrir que está sendo mencionado. Número 8. Em determinadas circunstâncias, como para proteger alguém de danos, é permissível ou até obrigatório partilhar informação negativa. Como há muitos detalhes nessa lei, deve-se consultar um rabino, um apóstolo, um líder competente para aprender o que pode ser partilhado em qualquer situação específica, ou seja, há casos e casos, né? Então, esse texto foi extraído de Mário Moreno,
né? Coloquei aqui a fonte da onde nós tiramos esse estudo, queridos. Então, nós temos aqui 8 características para ser estudado. Vou enviar esse PDF para que você analise, tá? Para que você estude e para que você corrija. Eu já vou te dizer que você não consegue corrigir da noite para o dia, viu? Porque você para de falar. Mas aí você tem a parte que ainda você ouve, aí você tem a parte que você ainda acredita. Então, a cultura vai sendo arrancada, as raízes precisam ser tiradas, e isso é um processo. Isso é um processo. E quando nós estudamos sobre Lashon Hara, sobre o relatório negativo, sobre alguém, sobre uma terra, sobre um lugar, nós falamos, de agora para frente eu não faço mais, pronto, acabou, eu já sei que isso é errado. Queridos, daqui a pouquinho, você é testado nisso. Daqui a pouquinho, né, se levanta um abençoado, uma abençoada, para te denegrir, para falar mal de você. Então, você vai ter que optar entre obedecer e passar naquilo que você aprendeu e naquilo que você entende como princípio, ou cair em Lashon junto com a pessoa. Entende aqui? Então, nós precisamos entrar num nível de arrependimento, queridos. O arrependimento arranca as raízes. Então, se nós temos um tempo propício para cair, nós também temos um tempo propício para fazer retificação. Amém? É o tempo de nós corrigirmos a nossa boca, os nossos ouvidos, mas principalmente aquilo que nós fizemos contra terceiros. Tá? É um tempo de você se arrepender e se consertar. Vamos lá. Arrependimento das obras mortas. Somos ordenados a nos arrependermos não apenas do pecado, mas também de obras mortas. Viu? E só depois de lançarmos tal fundamento que podemos seguir para a perfeição. Vamos abrir Hebreus 6:1? Hebreus 6:1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Vou repetir. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Amém, queridos? Então, precisamos nos arrepender das obras mortas. Obras, unção derramada, tá? Unção derramada de forma invertida, onde as trevas se apropriam disso. Então, se nós temos um tempo favorável aí, o que nós precisamos fazer? Entrar em arrependimento. Tá? Entrar em arrependimento. Nós precisamos trazer para nós nos arrependermos. Não pense você que por você não praticar mais a Lashon Hara, você não vai colher as consequências de uma pandemia, epidemia, ou seja lá o que vem pela frente. Lembra que todo o povo de Israel pagou? Ninguém está dizendo que foram todos que fizeram, mas se o pecado está no nosso meio, todos recebem a consequência. Todos. Então, se um povo é maledicente e tem problema de assumir que falou, deixa eu te falar. Você colhe junto. Você mora no mesmo país, no mesmo planeta, né?
Talvez você congrega no mesmo lugar. Aí vamos colocar lá, olha, vamos fazer um tempo de arrependimento. Como que faz? Eu me recordo de um tempo que nós fizemos um nível de arrependimento, né? E nós estávamos levantando arrependimento sobre o nosso estado aqui. Acho que a profeta Irlândia vai se recordar disso, talvez. E nós estávamos levantando sobre o nosso estado um tempo de arrependimento, e nós estávamos nos arrependendo, queridos, por coisas que nós nunca fizemos, né? A abertura de fronteira, né? Para que passe por aqui. Veja, Rondônia passa muita coisa por aqui. Nós nem vamos citar o tanto de coisa que passa, né? Mas por nós não nos portarmos como guardiões, por nós não orarmos, né? Por deixarmos entrar de tudo, por deixarmos sair de tudo, passar tudo aqui no nosso meio. Nós levantamos um tempo de arrependimento por isso. Eu observei irmãos olhando, né, com uma cara, assim, desse ambiente que a gente estava, né? Ué, essa pessoa fez isso? Então, deixa eu te falar. Talvez, e isso a maturidade vai nos trazendo, talvez você não fez isso, né? Talvez você não fez. Mas a consequência pode ser colhida junto. Então, o tempo de arrependimento é para ser feito por todos, você entende? Principalmente, principalmente se você tem consciência disso. Principalmente se você tem conhecimento. Então, se o outro não se arrepende, talvez você tenha que levantar a voz de arrependimento. Talvez você tenha que dar o primeiro grito, o primeiro berro. Senhor, nos perdoa. Senhor, o que está acontecendo aqui? Tá? Então, aqui nós vamos lançando fundamentos e nos arrependendo de obras mortas. As obras mortas, queridos, elas são destrutivas. São obras que o Senhor não edificou. São obras que o Eterno não estava junto. São obras que você fez na força do seu braço. Eu vou vencer isso daqui, né? Com a tua força. O Senhor não estava nisso. Então, nós fizemos aqui essa característica aqui, né? Pegamos uma imagenzinha aqui na internet e uma língua sendo trabalhada aqui, né? Sendo colocada no lugar. Então, qual será o que nós vamos fazer a partir disso agora? O que nós vamos fazer? Nós vamos levantar um tempo de arrependimento de obras mortas, tá? Arrependimento da Lashon Hará, auditiva, falada e praticada, tá? Praticada, seja com pensamento, seja com boca ou seja com ouvido. Nós vamos levantar esse tempo de arrependimento. Nós vamos orar e pedir que a marca, né, da serpente que ainda há em nós, a marca de Apolo, que ainda está em nós, que ainda está no nosso povo, que ainda está na nossa comunidade, receba fogo vindo da parte do Eterno e que nós venhamos ser purificados. Amados, a paraxá dessa semana, eu publiquei ela até no Instagram, estudando ela um pouquinho, nós observamos o seguinte, olha bem aqui, que interessante. Está aqui no livro de Números, né? 31, do 21 ao 24. Diz assim, esta é a regra que vem da revelação que o Eterno deu a Moisés. Ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo e tudo que resiste ao fogo precisam passar pelo fogo. Então estarão ritualmente purificados. Também terão de ser lavados na água da purificação. Além disso, tudo que não resistir ao fogo precisará ser lavado com a água. No 7º dia, lavem suas roupas. Assim estarão ritualmente purificados e poderão voltar ao acampamento.
Apóstolo, que está dizendo sobre isso aqui? Aqui está falando sobre os guerreiros que voltavam da batalha, né? Mas eu estou trazendo uma base para você sobre essa oração que a gente faz de passar pelo fogo, de passar pela água. Quantos já ouviram nas nossas orações nós falando isso? Senhor, em nome de Jesus, passa pelo fogo, né? O fogo do teu altar superior passe apagando, queimando, purificando, né? Lambendo tudo aquilo que não é teu. Depois nós passamos num outro tempo, Senhor, passa com as águas purificadoras, nos purificando. Então, da onde vem isso? Da onde que vem essa base para limpeza? Né? Outra hora nós falamos, Pai, levamos esse animal aqui diante, né, da cruz, levamos para ser sacrificado. Aonde que nós temos base para isso? Né? Aonde que nos dá base para ver características animalescas em nós e levar até a cruz de Cristo? Para ser aí, né, morto. Então, as escrituras têm muitas direções e muitos códigos para nós. E dentro disso, nós começamos a nos limpar, né, com o fogo, com a água. Então, se nós observamos que a língua bifurcada tem uma natureza ainda de serpente, de réptil, né? Então, pera lá, eu tenho ainda isso dentro de mim, gente? Eu ainda tenho esse cheiro, esse pichu, essa forma, esse casco, essa casca, né? Não é casco. Eu ainda tenho isso em mim? Eu estou ouvindo e não vou falar nada? Eu estou falando de outra pessoa? Queridos, todo maledicente é invejoso. Todo maledicente é invejoso. Ninguém vai falar de outra pessoa se não tiver inveja, tá? Ninguém. Alguma coisa tem aí. E nós já temos ensinado, né? Ensinado muito. Toda história tem dois lados. Toda. E para finalizar, o Salmo 39:1, Salmo davídico ao regente do coro, para ser cantado no estilo de Gedutum. Eu declararei, vigiarei os meus atos e não pecarei em palavras. Atarei uma mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem próximos a mim. Ei, eu declararei, vigiarei os meus atos e não pecarei em palavras. Atarei uma mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem próximos a mim. Com amor, Rapa Rívica. Vou enviar para vocês o PDF, tá? Para vocês guardarem aqui essas informações e tirarem pela raiz esse mal, né? Para ser banido de uma vez do nosso meio. Tirar pela raiz, né? Apóstolo, então, o que a gente faz quando existe raiz de maledicência? O primeiro fator é você reconhecer que você tem essa raiz, tá? Reconhecer que você já emprestou seus ouvidos, reconhecer que você já emprestou a sua boca, reconhecer que você já usou meio de comunicação, tá? E arrancar. Arrancar. Tirar isso de você. Expor essas obras mortas aí ao fogo. Pai, tira essa condenação que há sobre mim. Tira, né? Rasga essas acusações aí que há sobre mim. Se possível for, Pai, muda aí, né? Coloca mordaça, assim, quando nós estivermos prestes a pecar, a falar, né? Nós podemos orar por isso, amados. Podemos orar e pedir aí que o Eterno nos limpe. Vamos orar juntos? Vamos fazer aí um tempinho de oração? Já estamos a 1h15, já vamos liberar vocês.
mas nós não vamos liberar sem tirar aí esse cheiro, tá? Esse pichu, essas cascas, é um processo. Então, nós estamos lutando contra a frequência de Apolo, mas observe que nós estamos nos limpando também da natureza aí, né? Do orgulho. Vamos orar? Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, Pai, nós adentramos diante do teu trono, Senhor. Nós nos colocamos em oração nessa manhã e nos colocamos junto com as tuas filhas e filhos, Pai, as que estão aqui na aula presente, Senhor, e os que acessarão essa aula através do YouTube, Pai. Pai, nós apresentamos a nossa vida diante do teu trono e eu elevo meus irmãos e minhas irmãs pela cruz de Cristo. Subimos até o teu trono, Pai, e confessamos, Senhor, os pecados de Lashon Hara. Quantas vezes, Pai, nós já falamos, ouvimos e nos portamos, Pai, como maledicentes, como caluniadores, difamadores. Quantas vezes já lançamos veneno, Pai, da maledicência, já lançamos veneno, Pai, da serpente. Já atuamos, Pai, com a natureza de serpente e de réptil, com a língua bifurcada. Pai, nós entramos agora, Pai, com um pedido diante do teu trono. Um pedido de arrependimento, Senhor. Que o Senhor possa purificar, meu Deus, não só nós, mas a nossa descendência, Pai. Os nossos filhos, os nossos antecedentes, Pai. Avós, bisavós, tataravós, que a nossa linhagem, Pai, a nossa genética, seja agora passada pelo fogo, Pai. Nós pedimos que o fogo do teu altar superior passe, Pai, apagando, Senhor, toda a distorção da genética. Todo o DNA ainda de serpente, todo o DNA ainda, Pai, de réptil, todo o DNA, Pai, de maledicente, DNA de pessoas, Pai, que tem prazer, Senhor, em apontar. Pai, em nome de Yeshua, pedimos o teu perdão. Nós nos arrependemos, nós pecamos contra o Senhor. Ferimos a tua santidade, Pai. Nós pecamos, nos arrependemos, Pai. Perdoa, Senhor, a nossa cidade. Perdoa Ariquemes, meu Deus. Perdoa Rondônia, Pai. Senhor, levanta, Pai, os muros de proteção sobre nós, meu Deus. Nos perdoa. Nós pecamos, Pai, agora como apóstola, Senhor. Eu oro pedindo perdão, Senhor. Eu me arrependo, Pai, pelas obras cometidas na cidade de Ariquemes, meu Deus. No estado de Porto Velho, Senhor, eu me identifico com os apóstolos, meu Pai, que cometeram esse tipo de imoralidade, de iniquidade, Pai. E eu peço, Senhor, perdão ao Senhor. Guarda, meu Deus, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos anciãos, meu Pai, dessa praga que vem sobre a nação, Pai, e que o Senhor tem nos revelado, Pai, que vem através da língua, que vem, meu Deus, porque levantamos, meu Deus, altares de maledicência na nossa nação. Gotículas de veneno, Pai, saíram das nossas bocas e saíram com autoridade. Pai, nós recolhemos toda a unção que foi derramada e que foi usada de forma invertida, entregamos, rendemos diante do teu trono. Declaramos, meu Pai, agora, em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor, que essa obra contrária, Pai, paralisada está. Em nome de Yeshua HaMashiach. Nós nos identificamos pela nossa linhagem, pela nossa descendência, por nós, Pai, e pedimos, nos perdoa. Eterno, nos perdoa. Hashem, nos perdoa, Pai. Em nome de Yeshua, nos limpa, Pai, passa com o teu fogo purificador, lava a nossa língua, boca também com as águas, Pai, purificadoras. Passa o teu fogo, Pai, sobre nós, e em seguida a tua água. Senhor, nos leva a níveis e a roupagens de santidade, meu Deus. Em nome de Yeshua, nós nos colocamos diante do teu trono. Em arrependimento nessa manhã. Juntamente, Pai, com os meus irmãos e com as minhas irmãs. Amém?
Amém e amém. Tá todo mundo bem aí? Tá? Amém, queridos. Um beijo, Mônica. Beijo, Sueli. Beijo, Irlândia. Beijo, Vânia. Que o Eterno os abençoe, tá? Em nome de Yeshua HaMashiach, que o seu dia seja um dia de bênção. E que a partir de hoje os seus olhos e os seus ouvidos, né, sejam alinhados com o trono. E que você possa, né, cuidar e cuidar aquilo que ouve e aquilo que fala. Amém? Ó, um beijo. Beijos, Feli. Que o Eterno te abençoe, tá? Já já nós estamos aí, viu? Beijo, beijo, beijo. Shalom, shalom.